atividade? Sim. Sim, mas eu tenho no meu caderno aqui. Tá. Então, eu vou ter... Eu tinha enviado no e-mail. Tá, deixa eu só abrir aqui a aula, assim, para ficar um pouco mais... Que eu vou tentar ir falando com você e daí já vou gravando para postar lá no Moodle, tá? Tá. Primeiro, boa tarde. Eu sou Andréia Natália da Silva. Eu sou a professora de metodologia científica. Vou estar com vocês 6 meses. Essa disciplina, ela é totalmente EAD. Ela está no horário no sábado, mas ela é somente para postagens no Moodle, tanto da parte da professora quanto da parte dos acadêmicos, né? A presença de vocês, ela é computada sempre a partir das atividades realizadas, da entrada no Moodle, né? E da postagem dessas atividades, né? Então, como é que vocês serão avaliados? A partir das atividades realizadas. A prova será, sim, presencial, né? Ela será na unidade de Ponta Porã. Ela vai ter um horário marcado, um dia marcado. Provavelmente vai ser no final de junho, aproximadamente. Acredito que vai ser em junho, tá? Deixa eu pegar aqui mais ou menos a ideia da tabela. E provavelmente em junho eu vou colocar lá no Moodle para vocês um cronograma de aulas, assim, de atividades, né? De avaliações específicas. Eu quis abrir essa aula hoje porque eu acho, assim, que é interessante vocês conhecerem a professora. Lógico que na quinta-feira que a gente esteve lá na abertura dos calouros, quem estava lá me conheceu ali, apresentando. Mas outra coisa é conhecer assim, um pouco mais presencial, né? A professora Laís, da quinta-feira, ela se prontificou, né, a ceder umas aulas, umas 4 aulas na quinta-feira para eu entrar na sala e conversar com vocês, tá? Então, tá bom. Não era você que não estava lá na escola no EMS ontem? Ontem? Sim. Eu não estava. Eu estava quarta-feira. Ontem não, ontem eu não fui, tá? Eu não tenho aula na sexta, né? Aí eu não... Então, eu vou estar... Provavelmente, eu vou ter umas 4 aulas presenciais com vocês na quinta-feira, no horário da professora Laís. Mas ela vai negociar comigo esses dias, tá? Tá. Então, nós teremos uma prova presencial, né? E nós teremos uma prova presencial e nós teremos as outras avaliações EAD. Também quero convidar a turma para participar do projeto, o projeto que eu vou desenvolver na UEMS entre 17h30 às 18h30. Será nas terças-feiras. Né? Terça-feira? Isso. Esse projeto é um projeto que nós vamos discutir textos e filmes. Né? A princípio vai ser filmes. A gente vai exibir filmes ou vai postar num grupo e depois a gente vai abrir para discussão. Esse projeto é um projeto que vai falar sobre diversidade na economia, na administração e na contabilidade. Ele é um projeto que vai ter um bolsista que vai organizar... Oi? É
Diversidade, né? Diversidade. Ele é um projeto que tem uma carga horária de 100 horas. Ele é um projeto de ensino, né? Que vai ser executado. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de avisar é que sempre eu vou estar postando no Moodle o material para vocês, né? Eu postei para vocês o material do Severino, que fala sobre as diretrizes do estudo acadêmico, né? Das leituras e dos estudos acadêmicos. Então, diante disso, né, diante dessas questões, a gente vai ter algumas coisas sobre o material, né, que a gente vai postar. A gente vai postar, vai tirar as dúvidas, vai escrever textos, né? Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre esse texto do Severino, né? Para que vocês possam estar mais ligados ao texto, né? A essas diretrizes, a esse momento dessas diretrizes. Eu vou abri-lo aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Vamos ver se eu consigo agora apresentar, porque eu não estava conseguindo apresentar, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo agora. Acho que sim, Gabriela. Apareceu, Gabriela? Sim. Tá, então, nosso texto, ele é sobre o Severino, né? Leitura e documentação, 2.21, foi o material que eu postei semana passada. Diretrizes para leitura, para análise e a interpretação de textos, né? Os maiores obstáculos do estudo e da aprendizagem em ciência e filosofia estão ligados à questão da compreensão dos textos teóricos. Habituados a uma abordagem de textos literários, de textos diversos, desde a educação básica ao ensino médio, vocês, quando chegam à universidade, vocês têm dificuldade de leitura, de analisar e interpretar textos mais científicos, né? Então, encontram essas dificuldades e diante da dificuldade, vocês acabam tendo um desânimo, né? E um descontentamento com as leituras, né? Na verdade, a ciência, ela apresenta vários obstáculos, né? Esses obstáculos, eles podem ser superados a partir das leituras e dos recursos que a gente tem disponíveis. Essa leitura, ela pode ter uma sequência de raciocínio, de enredo, onde a gente vai possibilitando Parece que alguém pediu para entrar. Cassiano. Então, nós temos aí a questão, na verdade, né? Boa tarde, Cassiano. Professora. Oi, boa tarde. Boa tarde. Minha internet não estava funcionando. Eu tentava e não ia. Não tem problema. Eu estou com a Daniela. Eu estou gravando a aula que eu estou falando para depois postar lá no Moodle a gravação aqui pelo celular. Não sei se vai dar certo, mas estou tentando. Porque eu tentei localizar aqui no Meet aonde estava para gravar e eu não consegui. Então, eu estou gravando via celular mesmo, tá? Beleza. Continuando o texto, então a gente está falando sobre essas dificuldades das leituras mais científicas e que nós precisamos romper essa dificuldade. Como que a gente vai rompendo essa dificuldade, né? A gente vai rompendo exatamente realizando a leitura. Não há possibilidade da gente
romper com as dificuldades da leitura científica se nós não fizermos as leituras. Então, essa leitura, ela vai passar pelaquela questão que a gente diz que são os elementos da comunicação, né? A mensagem transmitida pelo autor. Os textos, né, de pesquisa positiva acompanham um raciocínio rigoroso de apresentação de dados objetivos sobre os quais está fundamentado essa pesquisa. Então, quando a gente vai ler um texto científico, nós estamos ali preocupados com o que o autor quer nos transmitir sobre aquela pesquisa, sobre aquela informação que ele tem, sobre aquela teoria, né? Então, a gente precisa prestar atenção nessas questões. Os dados, os fatos levantados pela pesquisa, como que ele organizou esses dados, essas informações, para que a gente possa compreender, entender e acompanhar o raciocínio lógico, o encadeamento lógico desses fatos. As exposições teóricas dos textos científicos e das pesquisas teóricas, elas têm sempre um caráter para nos levar a uma compreensão dedutiva, né? A gente vai lendo e vai deduzindo as coisas. Essa imaginação e essa experiência, ela vai possibilitar que a gente tenha uma razão reflexiva. O que é essa razão reflexiva? Que a gente vai conseguir compreender o assunto e, além de compreender o assunto, a gente também vai fazer as nossas indagações, as nossas perguntas, né? As nossas dúvidas, vamos construir as nossas dúvidas. Na realidade, né? Os assuntos, eles são sempre abstratos, obviamente, para o leitor que está lendo. Mas se ele começa a ter uma leitura mais racional e crítica, ele vai conseguir ter o fio da meada, ou seja, ele vai conseguir entender o texto, a ideia do autor, e ele vai, então, ter uma leitura fácil, uma leitura agradável e proveitosa. É lógico que, para isso, é necessário que ele passe a realizar a leitura. E como é que faz leitura, né? Como que faz leitura? A leitura, ela ocorre quando nós fazemos, por exemplo, um fichamento. Nós podemos fazer um fichamento das ideias, né? E quando nós fazemos o fichamento das ideias do autor, nós temos, então, como realizar uma leitura e como realizar um raciocínio lógico, um raciocínio dedutivo, uma compreensão da situação. Então, para que a gente possa realizar um fichamento, existem alguns tipos de fichamento. Eu não sei se mudou a apresentação aí. Mudou? Oi? Oi? Mudou a apresentação ou não? Não. Tá. Mas aí depois eu vou mandar para vocês o texto. Os fichamentos, eles podem ser fichamentos de citação, tá? Citação por citação. O que seria uma citação? É quando você pega uma parte do texto exatamente como está no texto e você faz essa citação dentro de um fichamento, né? Então, eu tenho fichamento por citação, eu tenho fichamento por resumo e eu tenho fichamento por pontos, né? Então, tem vários tipos de fichamento que eu vou estar colocando lá no Moodle para vocês, essas ideias desses tipos de fichamento, porque esse texto que eu vou compartilhar hoje, que é um texto que eu vou postar hoje, que é sobre a comunicação, economia criativa e desenvolvimento local, esse texto que eu vou postar hoje no Moodle para vocês para a semana que vem, ele é um texto, né,
do Barbosa e Santos, né? Que foi feito no pós-graduação de Extensão Rural e Desenvolvimento Local da Universidade Federal de Pernambuco, que vai falar sobre essa questão da comunicação, e vai falar desse tipo de economia, que é uma ideia que a gente vai tentar mostrar para vocês. Então, quando a gente aprende a fazer leituras, e aí os fichamentos, a gente aprende também a olhar o texto. No caso, esse texto que eu vou postar para vocês no Moodle essa semana, ele é um texto sobre comunicação, economia criativa e desenvolvimento local, a experiência do núcleo de comunicação bombando cidadania. Ele vai falar sobre esse desenvolvimento da comunicação e da economia criativa e desenvolvimento local, que é uma questão da economia que a gente trata a economia para, como se diz, para poder desenvolver o local e o regional. No resumo desse texto consta o seguinte, né? Que ele vai, esses dois autores, né, Barbosa e Santos, vai fazer uma análise das apropriações da economia criativa pelos comunicadores do núcleo de comunicação Bombando Cidadania, no bairro da Bomba do Cemitério, Recife, Pernambuco. Parte-se dos aportes da comunicação para o desenvolvimento, então parte do princípio de que a comunicação ela é de suma importância para o desenvolvimento, das perspectivas de estudos também culturais latino-americanas sobre a apropriação da cultura e das culturas populares. Então, eu trouxe esse texto porque ele é um texto artigo. Então, quando a gente... ele está subdividido em itens, né? E nesses tópicos que a gente chama de títulos, né? Ele vai estar trazendo várias informações, né? Então, é uma pesquisa que foi desenvolvida, né? É uma pesquisa que tem como temáticas e temas e palavras-chave comunicação, economia criativa, culturas populares e desenvolvimento local. É uma pesquisa que vai falar sobre como colaborar, como contribuir para uma economia criativa, para a redução das desigualdades, né? E ele é um texto, ele não é um texto longo, né? Porque ele é da página 61 à página 80, de uma revista Intercom, né? Da revista Intercom. Essa publicação é uma publicação que vai trazer várias informações para vocês, né? Ela foi publicada em 2015, é uma revista de volume 38, número 2, né? Quem escreve esse artigo é Jefter Fernando de Amorim Barbosa e Maria Salete Tauk Santos, mas a gente vai falar Barbosa e Santos, 2015, né? Então, a gente pode fazer esse resumo, porque eu vou colocar lá para vocês fazer um fichamento, né? Em forma de resumo ou forma de citação, para que vocês possam ler e fazer o resumo. No momento, a prof não está preocupada em vocês entenderem os assuntos, mas entender, sim, como é que está organizado o texto, como é que está organizado esse artigo científico, porque ele é um artigo científico, e como que vocês vão ler esse artigo, né? Então, a gente começa a partir, sim, do título desse artigo, do texto, comunicação, economia criativa e desenvolvimento local. Então, quando a gente faz uma leitura, a gente passa por isso primeiro. Quem são os autores, né? Quem são os autores? O que eles querem com esse texto? Então, é um artigo científico sobre uma pesquisa realizada. Para quem que eles escrevem esse texto? Para quem?
por que eles escrevem esse texto, qual é o assunto do texto. Então, aí nós vamos entrar na comunicação, na economia criativa e no desenvolvimento local. O que é a comunicação? Como é que eles tratam o conceito de comunicação dentro do texto deles? O que eles falam que é uma economia criativa? O que eles falam sobre desenvolvimento local? E por que eles falam sobre a experiência do núcleo de comunicação Bombando Cidadania, né? A partir dessas perguntas, o que, para quê, onde, como, quem que participa dessa pesquisa, né? Então, são perguntas simples que a gente faz ao texto e que os autores vão nos respondendo, né? O que eles vão nos responder? Através das perguntas que eu faço ao texto. Como é que eu faço pergunta ao texto e como é que eu converso com os autores, né? Conversando. Como? Né? Exatamente isso. O que trata? Né? Trata da comunicação, trata da economia criativa e trata do desenvolvimento local. Quem são eles, né? O que eles fazem da vida? Eu vou procurar saber um pouquinho sobre eles. Eles são da Universidade Federal Rural de Pernambuco, eles são do Programa de Pós-Graduação de Extensão Rural e Desenvolvimento, né? Para que eles escreveram? Com toda certeza, nós vamos encontrar essa informação, né? O objetivo desse artigo é reportar os resultados de uma pesquisa realizada para analisar as apropriações da economia criativa, né? Então, como ler? Né? Foi o que a prof postou no texto passado, né? Ela postou lá no Moodle o texto sobre as diretrizes da leitura. Então, agora eu vou dar um texto para vocês fazerem uma leitura. Voltando, então, no Severino, que é o nosso texto da semana passada, que é as diretrizes. Voltamos no texto das diretrizes, gente, aí na apresentação? Sim. Tá, ok. Quando eu falo voltando e não voltar, vocês me avisem, fazendo favor. Lógico que se vocês vão querer assistir a aula, né? Que se vocês também não são obrigados a assistir. Eu tô tentando gravar aqui no celular já para depois postar lá do que eu falei. Só não vai estar essa apresentação, mas a pessoa acompanha o texto no seu computador, no seu celular. Bom, então, o que esse texto do Severino trata? Das diretrizes. Que diretriz? Os caminhos que nos levam a uma leitura. Que leitura? De análise de texto. E para quê? Para que a gente possa ter uma interpretação de texto. Muitas vezes a prof coloca perguntas, ou os professores, e vocês têm dificuldades de responder, dificuldades de entender, né? Então, eu coloquei lá no Moodle algumas perguntas. Você conseguiu fazer, Cassiano? Daniela? Oi, professora, você falou comigo? Falei. Perguntei se você conseguiu realizar aquela atividade lá. Na verdade, eu tô finalizando, professor. Tá, não tem problema. Daniela, você conseguiu fazer? A atividade no outro sábado? Sim. Que você disse que estava no teu caderno, é isso? Sim. Você conseguiu fazer? Consegui. Tá. Então, qual foi a primeira pergunta lá que a gente colocou? E dá uma olhada, professor. Acho que o meu celular não vai, os dois. Será que dá pra sair e olhar lá? Dani? Acho que dá, peraí. Dani? Posso ler a primeira pergunta que você colocou? Sim. Tá bom. Qual deve ser a finalidade da primeira leitura no texto? Isso. Qual é a finalidade dessa leitura no texto? Qual é a primeira finalidade?
Professor, eu saí sem querer aqui e voltei. Tá. Qual é a finalidade? O que você colocou? Daniela? Professor, eu tô sem o meu caderno, mas eu te mando foto assim que eu chegar em casa. Pode ser? Pode, mas eu tô perguntando a Daniela. Conseguiu responder, Daniela? Tá, vou tentar ler aqui. Tá. A leitura está sempre situada em desenvolvimento da ação descrita e a mensagem transmitida pelo autor. Isso. Então, qual é a primeira finalidade da leitura? Compreender a mensagem do autor. E para que você possa compreender, quer dizer, qual que é a finalidade? É compreender o que o autor está querendo dizer para nós. Por isso, pessoal, nós temos aqui a questão de que ele traz na página... eu não tenho aqui a página porque eu tô num recorte, né? Meu Deus, eu tô no recorte do livro e não tô no livro. Ele traz aqui esse quadro, né? Que é o trabalho, a leitura de um texto. Então, o que é essa leitura do texto? É a decodificação e a compreensão, né? Da mensagem. É a decodificação e a compreensão da mensagem, do pensamento, dos conceitos, né? Lógico que aqui tem a mensagem, aí tem você que é o receptor. Ele é o emissor, o autor é o emissor, que emite uma mensagem, né? Com várias, por exemplo, no caso de vocês, o Severino está informando como devem ser as diretrizes. E qual é o meio de vocês? É o meio acadêmico, a universidade. Por que vocês precisam aprender a ler? Porque vocês precisam decodificar uma mensagem para compreender essa mensagem. Então, é necessário compreender esses elementos da comunicação que ele traz na figura 2, o esquema geral da comunicação humana. Qual que é o principal? A comunicação. O principal aí é a comunicação. É o que o autor quer dizer para que eu possa entender, para que eu possa compreender e para que eu possa fazer as minhas interferências pessoais e culturais. Que interferências culturais e pessoais? Aquilo que eu vou compreender para que eu possa, então, retransmitir de outra forma, né, para o outro, certo? Ok? Então, nós temos aí, na primeira leitura, nós temos a delimitação de uma leitura, né? Nós precisamos delimitar a leitura. E essa delimitação, né, que vai ser? Né? É o estabelecimento de uma unidade, de um jeito de ler, de uma subdivisão, né? A gente considera a seção, o capítulo, toma-se uma parte que forme uma unidade, né? Então, a gente está lendo uma parte do livro do Severino. Nós estamos lendo uma seção do Severino, tá? Para a gente compreender como procede as diretrizes para as leituras. Para que você produza texto, para você produzir novos textos, é necessário que você faça o quê? Faça leituras. Nós vamos postar no Moodle para vocês escreverem um memorial, né, sobre vocês, sobre por que escolheu economia, né? Aonde você pretende chegar com o curso de economia? Antes disso, antes de chegar nesse final, quem levou, quem motivou, quem instruiu, quem despertou em vocês esse desejo de fazer economia? Ou não? Você pesquisando sobre economia, você se interessou, você teve curiosidade em fazer o curso. Na realidade, você descobriu que é um curso
que vai lhe trazer muitos benefícios financeiros, né? Você pode fazer vários concursos. Não, é porque meu pai fez economia, porque eu gostaria de dar aula no curso superior de economia, de administração, de direito, né? Então, assim, a partir dessas questões, dessas indagações primeiras, vocês vão escrever. Depois, o que é ser um economista, né? Qual as funções do economista? Quais são as funções que ele pode exercer? Aonde ele pode trabalhar? Qual é o conhecimento que ele deve ter? Pesquisar um economista de sucesso, né, para colocar nesse memorial, que desenvolveu um projeto legal, né? Como que anda a economia do seu município, ou como anda a sua própria economia financeira, como anda a economia, talvez, do país, né? Você pode estar colocando nesse memorial, e aí, a partir disso, você está escrevendo. Então, no decorrer desse semestre, que aí eu finalizando lá o memorial, lá no final da disciplina, você vai estar escrevendo, olha, com todas essas disciplinas que eu estudei, eu achei muito interessante isso, eu gostei disso, me incomodou isso. Enfim, você vai fazer uma produção de texto também e vai montar um projeto de pesquisa, né? A gente vai montar um projeto de pesquisa. Como montar um projeto de pesquisa e como vai ser no decorrer dessas aulas de metodologia científica. Por isso, gostaria que vocês sempre tivessem as dúvidas, né? Nós vamos ter vamos marcar chat aí, uma vez por mês, nós vamos marcar um chat ali no Moodle, nós vamos marcar uns dois fóruns, a gente vai marcar essa aula Meet, pode ser às vezes uma vez por mês, para que vocês possam tirar algumas dúvidas, né? E também vamos marcar essas 4 horas aulas com a professora Thaís, para ser presencial ali na unidade, na quinta-feira, né? Então, assim, a princípio, a gente vai estar tentando trabalhar dessa forma, porque ela é uma disciplina totalmente EAD, né? Que não é presencial. E EAD, na realidade, nós vamos estar fazendo o Meet, vamos estar fazendo a aula presencial com a cedência da aula da carga horária, porque a professora Laís, ela tem uma carga horária que é EAD. Ela é presencial e EAD, e a minha é só EAD. Então, ela vai me ceder umas aulas para a gente fazer uma troca ali na sala de aula, para a gente ter. Mas reforço o convite do projeto para que a gente possa ter essa relação de professor-aluno. Estou sempre disponível para vocês aqui no WhatsApp. E uma vez por mês a gente vai marcar essa aula no Meet, para que a gente possa também tirar algumas dúvidas, tá? Alguma dúvida até então, Daniela e Cassiano? Professora, eu posso fazer em forma assim de... Não digo redação, assim, em forma de texto, o que eu posso escrever sobre mim, por que eu escolhi economia, essas coisas? Sim, Cassiano, vai ser um texto, vai ser uma produção de texto mesmo. Só que ela é assim, ó. Esse texto, ele vai ser um texto em partes, tá? Então, assim, primeiro momento, né? Para essa semana, para essa quinzena, de semana passada até essa semana, você vai escrever sobre quem é você, primeiramente. Quem é você? Quem é o Cassiano? Cassiano é fronteiriço? Não. Cassiano é paulista? Não. Cassiano quem é o Cassiano? Né? Quem é o Cassiano? O Cassiano, ele é alguém, né, com algumas perspectivas, ele tem algumas ideias, né? E aí ele, por causa dessas ideias, por causa dessa vivência dele, porque ele passou pela educação básica, chegou ao ensino médio assim, assado, ele então, no final do 3º ano, ele precisava escolher uma profissão, escolher um vestibular,
ou escolher um curso. E daí ele escolheu o curso X. Mas primeiramente ele vai escrever sobre ele, né? Então, primeiro a Daniela vai escrever sobre ela. Primeiro o acadêmico escreve sobre si mesmo, né? Depois ele vai partir para o curso. Então, pode ser em parágrafos, né? Você vai escrever isso em parágrafos. Vocês podem pesquisar a minha tese de doutorado, ela está no Google, né? Ela está na UCDB, Andréa Natália da Silva. Você coloca o mais, coloca a tese, você vai encontrar. No capítulo 1º da minha tese, eu escrevo sobre mim, né? Essa é uma perspectiva hoje de algumas formas de pesquisa. Você conhecer você para você conhecer uma outra coisa. Essa é uma forma de pesquisa. Mas existem outras formas, né, também, que não necessariamente você parte, por exemplo, o certo, na minha cabeça, né, a gente conhece a gente, aí a gente entende por que a gente escolheu tal coisa, aí a gente, a partir do momento que entende por que escolheu a economia, a gente vai entender por que escolheu o EMES. A partir do momento que escolheu o EMES, a gente vai saber qual é a nossa preocupação, quais as nossas angústias, quais são os nossos medos, ou o que é que nos incomoda, né? E aí vai ser isso construído nos 4 anos de faculdade, de universidade, e aí você vai se deparar com algumas situações de pobreza, ou de desigualdade, ou de crise financeira, ou de economia, que você vai querer pesquisar. Aí sim, essa disciplina ela vai trazer para você elementos de como pesquisar, elementos, métodos de pesquisa, instrumentos de pesquisa, formatação de dados da pesquisa. E no decorrer desses 4 anos, os outros professores vão estar permitindo a você conhecer a economia de várias nuances, com vários vieses, né? Com várias linhas de pensamento, com vários tipos de conhecimento, e aonde você vai fazer sua pesquisa final, chamada trabalho de conclusão de curso, né? Ou monografia no final do curso, tá? Então, essa disciplina, metodologia científica, ela vai trabalhar com você essa parte teórica, e aí a gente diz teórica e diz epistemológica, que é o quê? A ciência, né? A ciência que é como que a ciência se desenvolve, né? O que é ciência? Para que serve a ciência? Para construir novas explicações sobre o social, né? No caso aí, ou os fenômenos da natureza, ou é sobre o fenômeno da natureza, sobre os componentes químicos, ou sobre as questões sociais. Como a economia é uma ciência aplicada e uma ciência social, né? Então vocês vão se preocupar em explicar algum fenômeno, algum caso, alguma situação econômica, e vocês vão procurar saber mais para escrever sobre isso. Mas, a princípio, a minha disciplina precisa estimular vocês a escrita e a leitura. Como é que eu faço isso? Ensinando vocês a ler, ensinando vocês a escrever, ensinando vocês um texto. Hoje eu fiz várias questões. O que eu falei? Eu falei sobre as diretrizes de ler, eu falei dos elementos da leitura, que é o emissor, é o receptor, que é você, ou eu, que tem a mensagem, que tem o canal, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar um outro texto breve para vocês compreenderem, que são os elementos da comunicação. Vamos ver se vai aparecer aí. Daniela, me responde se aparecer aí, por favor. Não. Apareceu? Ainda não. Quadro do resumo.
está aparecendo. Bom, o quadro resumo, então eu posso mandar para vocês. O quadro resumo dos elementos da comunicação, ele vai falar sobre isso, né? Então, há um emissor que fala, aquele que emite uma mensagem, ao receptor ou destinatário, é aquele que recebe a mensagem dirigida. Eu estou sendo a emissora, vocês estão do outro lado aí sendo o receptor ou destinatário. A mensagem que eu estou transmitindo é sobre diretrizes para leitura, para interpretação e análise de um texto, sobre o texto, sobre como ler, né? Trazendo para vocês várias informações sobre a nossa disciplina, como ela vai ser, para que ela serve, qual é a função dela, como ela vai ser trabalhada, como nós vamos cobrar e avaliar, né? Já falei sobre o nosso projeto de ensino que vocês podem estar participando para ganhar uma carga horária de 100 horas, que vai acontecer nas terças-feiras das 17 às 18h30, das 17h30 às 18h30. Uma semana vai ser presencial na unidade, na outra semana vai ser EAD. Nós vamos assistir filmes e discutir sobre os filmes de diversidade. Então, essa é a mensagem. Outra mensagem é que nós vamos escrever, aprender, começar a escrever sobre a nossa vida, para depois escrever outros textos, porque se a gente não começa a escrever alguma coisa, depois a gente tem dificuldade para escrever outros textos, né? Nós temos, normalmente, quem procura um curso de economia é uma pessoa que não está muito ligado, não tem muito gosto pela escrita, ele é muito mais, ele pensa que ele vai chegar no curso de economia, ele vai fazer só cálculos e cálculos e cálculos, que ele vai usar muita matemática. Sim, ele vai usar matemática, ele vai usar aritmética, ele vai usar os logaritmos, ele vai usar sim a questão quantitativa, mas ele também vai olhar a questão escrita, porque tem textos para ler, né? E esses textos vão dar um embasamento teórico para ele, ou seja, um embasamento da onde responde o quê. Então, se eu perguntasse, como é que você aprendeu a ler e escrever? Aí você vai dizer, eu aprendi a ler e escrever lá na minha educação básica, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quando a minha professora me ensinou a ler e escrever. Então, quem é que te respalda a dizer que você aprendeu? O certificado que você tem, que você passou pela educação básica, que você aprendeu a ler e escrever. Então, quem é que fala sobre esses elementos da comunicação? É o Francis Vanoy, né? Francis Vanoy. Ele vai falar da questão dos elementos da comunicação num livro chamado Usos da Linguagem, Problemas e Técnicas da Produção Oral e Escrita. E aí ele vai dizer que a mensagem tem o emissor, tem o receptor, que é vocês, do outro lado, e tem a mensagem. Depois tem o referente, aquilo a que a mensagem se refere. O que é o referente aqui? Tipos de texto, tipos de trabalhos, como serão as aulas, como serão a metodologia, a situação, os fatos, os dados, para qual a mensagem aponta? Aponta para a nossa disciplina, metodologia científica. Qual é o código? O código são os conjuntos de signos que são organizados segundo as regras de combinação usadas para a elaboração de uma mensagem. Então, o que eu estou usando? Eu estou usando textos, eu estou usando o recurso aqui da tecnologia de informação, que é o Meet, eu estou usando o computador, eu estou gravando no meu celular para mandar para vocês no Meet, e também estou usando os textos aqui dentro do computador para ir falando para vocês. Uma outra questão dentro do elemento da comunicação é o canal, o meio físico de vinculação. Qual que é o nosso meio físico aqui? O ambiente virtual. Por que o ambiente virtual? Porque vocês estão em algum lugar, né, nesse momento, ou em casa, ou no carro, ou na praça, ou em qualquer lugar,
ou na cama, ou no sofá, e vocês estão recebendo essa mensagem via apresentação Meet, quem está aí no Meet, e quem não está vai receber a gravação do celular ali na sua casa pela plataforma Moodle da UEMS, né? No caso, ali, também um ambiente virtual, que possibilita o contato entre Andréia Natália da Silva, emissora, e o receptor acadêmicos de economia do primeiro ano. Ok, gente? Ok, professora. Beleza. Então, o que nós temos? Nós temos no Severino, voltamos no Severino no texto ou não? Professora, pode repetir essa última parte? Eu perguntei se o texto sobre Severino está na apresentação. Está sim. Tá. Então, nós temos o primeiro item de uma leitura, delimitar, né? Delimitar. Quer dizer, a gente vai ler uma parte, a gente não vai ler o livro todo. Lembra que quando eu postei o livro no WhatsApp, algumas pessoas ficaram meio que desesperadas, pensando que ia ter que ler o livro todo? Eu achei que eu ia ter que ler o livro todo. Então, mas eu coloquei lá as páginas, né? Lembra? O item que nós vamos ler? Sim, sim. E... É só aquele mesmo? Não, por enquanto sim, mas eu vou postar, por exemplo, agora esse texto que vai falar sobre que eu quero que vocês façam essa leitura e que façam um fichamento, ou um resumo, tá bom? Beleza, um breve resumo sobre esse artigo. Mas eu vou colocar lá como é que vocês vão fazer. Vê se vocês conseguem visualizar aí, que eu vou colocar para vocês. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Peraí, só um pouquinho. Mas eu vou postar lá no Moodle os modelos de fichamento. Apareceu aí? Vê? Pra mim não, professor. Ah, mas no Moodle você diz ou... Não, aqui agora aqui na apresentação. Não, pra mim não tá aparecendo, professor. Dani? Também não. Não, Dani? Não. Eu acredito, deixa eu dar uma olhada, que muitas vezes ele não aparece. Peraí, só um pouquinho, eu já vou... Peraí. Vamos ver se vai dar certo aqui o que eu fiz, vamos ver. Não deu certo, não. Mas eu vou dizer assim, ó. A princípio, nós vamos fazer um fichamento. Esse fichamento é sobre esse texto que eu falei da comunicação. Esse fichamento, ele vai ser... Existem tipos de fichamento. Então, quais são os tipos, né? Existe o fichamento, que é um fichamento de citação, tá? Um fichamento de citação. Aqui, fichamento de citação. Existe um fichamento de citação. Existe um fichamento resumo. Tá? No Severino, vocês vão encontrar isso, no livro do Severino. Vocês vão encontrar... deixa eu olhar aqui a página que tem, porque daí vai ficar mais fácil para vocês. Mas isso eu vou postar tudo lá no Moodle, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou estar postando no Moodle para vocês, direitinho, para vocês saberem aonde vocês vão estar buscando, o que vão estar buscando para fazer isso, e eu vou pôr o modelo lá para vocês.
Então, vocês vão estar fazendo esse fichamento de resumo ou fichamento especificamente de citação. A princípio, nós podemos fazer de citação, e aí tem o passo a passo para fazer isso, né? O primeiro passo, né, para a gente fazer é compreender o que é um fichamento. E depois, sim, a gente começa o segundo passo, que é eleger o tipo de fichamento. Então, qual o fichamento que você vai preferir? O fichamento de resumo ou o fichamento de citação, né? Depois, verificar as regras antes de iniciar da ABNT. E aí vai consultar autores que falam sobre fichamento, que no caso aí a gente está falando do Severino, mas poderia ser outro teórico, que eu também vou postar lá, que vocês podem estar procurando por causa das referências básicas de vocês, o que é um fichamento, tá? Um fichamento ou um resumo. Tá bom, professor. Gente, já está, falta só 9 minutos para terminar a aula, tá? E daí aqui. O Medeiros vai falar como fazer um fichamento. Aqui. Nesse livro aqui, ó, sobre redação científica, Medeiros, tem ali na biblioteca da UEMS, tá? João Bosco Medeiros é o sobrenome desse autor. Vê se está postado agora, se está aparecendo aqui na apresentação o texto do Medeiros. É esse dos dados internacionais, professor? Isso, aqui, ó, Medeiros João Bosco. Certo? Tá aparecendo. Então, certo. Isso. O Severino tem fichamento, o Medeiros tem fichamento. Olha aqui, ó. Esse texto aqui vai falar a prática dos fichamentos, resumos e resenhas, tá? Que é esse livro que está na minha mão, ó. A prática de fichamentos, resumos e resenha, certo? Dentro dele, ele vai estar falando para vocês sobre o que é um fichamento, né? Então, aqui a gente tem, eu vou postar para vocês no Moodle sobre ele, tá? Como é que faz um fichamento, né? Para vocês saberem. Antigamente, nós tínhamos umas fichinhas assim, quadradinhas, para fazer fichamento. Era tudo manuscrito, né? Eu sou do tempo ainda daquela época, que os textos eram feitos umas fichinhas, elas eram umas fichinhas desse tamanho, com linhas, não tinham margens, e a gente fazia. Ou ela era desse tamanho, ou ela era meia folha assim. E ainda existe essas fichas na papelaria para comprar. Mas como hoje a vida ela está na tecnologia da informação, vocês fazem tudo no computador, no celular, né? No copia e cola, né? Que é um grande perigo, porque só copiar e colar corre o risco de fazer uma bagunça, e essa bagunça faz uma falta de entendimento, né? Então, nós estamos aqui falando que eu vou passar aquele texto, que ele é um artigo científico, aquele artigo científico é sobre comunicação, é do Santos, eu esqueci agora o nome da autora, Santos e... Só um pouquinho. Perdão. Santos e Barbosa, né? Santos e Barbosa. Santos e Barbosa, então, escreve um artigo, é onde eu coloco para vocês fazerem um fichamento. Mas isso não é para semana que vem, tá? É para outra semana. Mas eu quero que vocês leiam,
que vocês escrevam sobre esse memorial e que vocês... E aí vou postar também o que é um fichamento. Então, como funciona a disciplina, né? É o texto teórico para fazer na prática. É o texto teórico para fazer na prática. Então, tem que ler o que é leitura? Tem que ler o que é leitura. Por quê? Para você aprender a ler, interpretar e compreender um texto e fazer uma análise, né? Tem que aprender a fazer fichamento? Tem que aprender a fazer fichamento, resumo. Por quê? Porque através do fichamento e do resumo, você pega uma parte do texto, daqueles textos, faz o recorte, faz as leituras, faz as suas interpretações para fazer sua análise, para depois você construir novos textos. Então, a disciplina é um pouco difícil, porque é assim, você tem o texto para ler, desse texto sai um novo texto, que é, por exemplo, você vai ler o texto sobre leitura, e aí eu te trago um novo texto para você fazer leitura do texto que falava naquele texto sobre leitura. Daí eu falo trago um texto para você fazer um fichamento e digo, você precisa ler o que é um fichamento. Então, é um pouco difícil por isso, porque é um texto para fazer uma outra atividade. É um texto para fazer uma outra atividade. É um texto para fazer uma outra atividade. É um diálogo que a gente chama de teoria e prática, né? Segundo Friedrich Hegel, isso se chama dialética, né? O movimento, o dialético é o quê? É essa coisa que você tem teoria, né? E prática. Mas ele desenvolve uma tese chamada tese, síntese e antítese. Então, na ciência, o Friedrich Hegel, o hegeliano, que é um filósofo, ele desenvolve isso. E aí, quem é que vai desenvolver ciência, tipo de pesquisa? Quem é que vai colaborar com método de pesquisa, com passos de pesquisa? Um cara chamado René Descartes, que vocês falam René Descartes, mas ele é René Descartes, porque ele é um filósofo francês. Ele desenvolve uma coisa na era moderna chamada o discurso do método. E é ele que vai dizer que nós podemos olhar as coisas de forma diferente. Quando ele fala olhar as coisas de forma diferente, ele diz olhar no sentido científico, para teorizar, para generalizar. Então, ele, num livro, quem gosta de ler, pode ler esse livro, que eu acho que vocês vão gostar, quem gosta de ler. Não é obrigatório. Ele desenvolve um método, vocês já devem ter ouvido falar, o método cartesiano. Já ouviram falar? Eu já ouvi falar, professora, mas eu não lembro. Então, lá no estudo de vocês já ouviram falar do método cartesiano. O método cartesiano é do René Descartes. Ele vai trazer isso. O que é o método cartesiano? Observação, teorização e generalização. É ele que inventa a ciência na era moderna. A ciência começa a ocorrer por causa das viagens marítimas, lá, o descobrimento de novas faunas e flora, e aí as pessoas começam a desenvolver as ciências, né? Os métodos científicos. Então, antes nós tínhamos nós temos 5 tipos de conhecimento. O conhecimento empírico, da experiência, do dia a dia, o conhecimento filosófico, né, dos filósofos, que é a contemplação, a indagação do princípio das coisas, o conhecimento mitológico, os mitos, as crenças populares. Nós temos o conhecimento teológico, religioso, e nós temos o conhecimento científico. Então, para chegarmos ao conhecimento científico, nós passamos por outros conhecimentos para desenvolver a ciência. E como é a ciência? A ciência perpassa o cara chamado René Descartes.
E para eu chegar na ciência, eu chego aí na metodologia científica. E na metodologia científica é os caminhos que tem para fazer ciência, para fazer teoria, para fazer generalização. Por isso que a gente precisa aprender a ler, aprender a escrever, para aprender a fazer ciência, ok? E aí, aqui deu 1 hora de aula, né? Deu 60 minutos de Meet. E aí, eu quero abrir aqui para vocês dois falarem sobre isso, né? Como é que vocês sentiram isso, o que vocês ouviram hoje, se vocês gostaram ou não gostaram, para que a gente possa encerrar aqui. Eu vou postar o que eu conversei hoje aqui, isso lá no Moodle. Lembrando que a leitura perpassa ao campo da unidade, da delimitação, depois passa por uma análise textual, depois sim vai para a questão da análise temática, tá? Depois da análise temática, nós então adentramos a análise interpretativa, e da análise interpretativa, nós vamos, então, para uma análise que a gente chama de problematização. Então, a vida é assim. Primeiro, você delimita. O que é delimitar? Esse assunto. Depois, o que a gente faz? Depois da delimitação, a gente vai para o campo da temática. Não, desculpa, perdão. A gente vai para o campo da análise textual, do texto, do contexto, né? Então, eu delimito uma situação, eu contextualizo, né? Aquela coisa do texto, né? Depois, eu vou para a questão específica do tema, da temática. Depois da temática, eu vou para interpretação, né? Que é a questão da análise, e depois sim eu vou para problematização, né? E isso também procede na ciência, né? Que daí chega a síntese pessoal, que é aquela coisa da generalização. Então, esse tipo de leitura, gente, se vocês prestarem bastante atenção nesses passos da leitura, isso também ocorre na formação da ciência, ou ocorre na escrita de um projeto de TCC, num projeto de mestrado, num projeto de doutorado, num projeto de pós-graduação. E aí chegamos às nossas conclusões, ou chamada consideração atualmente, né? Então, recapitulando, a leitura analítica é um método de estudo que tem como objetivo compreensão global do significado do texto. Treinar para a compreensão e interpretação crítica do texto. Auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico. Fornecer instrumentos para o trabalho intelectual, para o desenvolvimento de seminários, estudos dirigidos, como os fichamentos, os resumos, no estudo pessoal, no estudo em grupo, na confecção de resumos, resenhas e relatórios. Qual que é o processo básico para isso? Análise textual, análise temática, análise interpretativa e análise da problematização e a síntese pessoal. Então, dentro dessa análise, nós temos a preparação do texto, depois nós temos a análise temática, a análise interpretativa, a problematização e a síntese. Esse material é do Severino. Então, depois que todo mundo encaminhar para mim os trabalhos, aí sim eu vou postar essa síntese lá, tá bom? Eu gostaria que o Cassiano usasse a palavra um pouquinho e falasse sobre nosso momento de hoje, ok? Bom, professora, eu tenho